Em Cabo Verde, mais de metade dos crimes sexuais investigados pelo Ministério Público têm as crianças como vítimas. Não há estatísticas que indiquem a taxa de abuso sexual contra menores no país. Os números tendem a ser mascarados, mas todos sabem, todos conhecem, todos já ouviram falar. A violação de crianças continua a ser o maior flagelo social do país, muitas vezes silenciado, ignorado, por medo ou vergonha. Mas mais do que números, mostramos-lhe histórias, infelizmente, demasiado comuns, como esta de Ineida Pires. Eu sou de Santo Antão, da ilha de Santo Antão. Sou de uma zona rural. Eu cresci com os meus avós maternos, alguns tios também e tias. A minha mãe ainda não tinha emigrado, mas neste meio tempo também ela emigrou e eu, mais minhas irmãs, ficamos com os meus avós e tios. Crescemos com eles. A pessoa era um familiar e uma pessoa improvável para tal acontecimento. Não era ninguém de fora, tão longe, mas era uma pessoa, posso dizer, de dentro de casa. Isso foi acontecendo desde os 7 anos mais ou menos, e o sentimento não era um sentimento único, mas um misto de sentimentos, porque havia aquele sentimento de medo, quando vai acontecer de novo, quando é que a pessoa vai chegar, e aquele medo de encontrar com a pessoa, e de quando ficar só com a pessoa, quando a pessoa tem a oportunidade de ter a criança sozinha. Tinha aquele medo porque lá no fundo talvez eu sou a culpada desta situação que está acontecendo comigo. Eu era uma criança muito atenta às coisas. Eu sabia que a pessoa não estava correta com a sua atitude, mas também, como eu disse, levando em conta a vivência da família, os valores que os nossos avós passaram para nós, os nossos tios. Então, para mim, aquilo me responsabilizaria porque eu não tinha cuidado de fazer alguma coisa certa, no meu entendimento de criança. Aquele medo da família, ninguém da minha família soube, por causa das ameaças que vinham na minha direção por parte do agressor. Que era algo que torturava-me dia e noite. E sempre que eu ouvia falar de assuntos, era como se fosse um filme de terror a passar na minha cabeça. E eu só consegui falar desse assunto para alguém depois dos meus 14 anos de idade, já na adolescência, que eu consegui fazer isso. Infelizmente, a pessoa que eu falei com ela primeiramente, no meu entender, acreditou, mas depois, ao comentar com outra pessoa, acabaram por chegar a uma conclusão de que era mentira minha, de que eu estava inventando, de que era coisa da cabeça de uma adolescente, que não tinha mãe nem pai presente. Mexeu comigo, mexeu com a minha confiança nas pessoas, porque na altura eu considerei uma traição da confiança das pessoas. E foi algo que demorei a construir de novo, confiar nas pessoas. Sendo vítima, nós temos dores interiores e são dores que não são curadas simplesmente com um conselho, com um abraço ou com uma tapinha nas costas.
Renovo aqui os votos da continuação de muito bom dia a todos quantos estão em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Sejam aqui bem-vindos ao programa Menoridade. É sobre este tipo de dor que Carmelita do Rosário muitas vezes fala no seu programa de rádio Menoridade. Nada melhor do que receber aqui no Menoridade também adolescentes. Sejam bem-vindos ao... Há 8 anos que a jornalista apresenta na maior estação do país um espaço informativo que tem como principal objetivo abordar questões ligadas aos mais pequenos. Os direitos das crianças, uma das coisas que tem para frente é abuso sexual. Hoje o tema serão os direitos das crianças, sobretudo a violação dessas garantias. Abuso sexual é uma coisa que irá fazer a criança ficar psicologicamente incomodado com esse assunto. São vários os direitos adquiridos pelos menores que são desrespeitados todos os dias em Cabo Verde. Mas um em especial tem consequências muito graves. Uma criança, quando é ser abusado, já fica com aquele trauma, aquele pensamento negativo. O abuso e a violência sexual, quer pela natureza e característica do crime, quer pelo seu impacto social, deve ter um tratamento diferente. Entre crianças e adolescentes. Enquanto pais, vou querer saber. A jornalista tem, por isso, uma sensibilidade especial para este tema. Quando a gente sabe que tem um progenitor, pode ser homem, pode ser da mulher, pura e simplesmente que te dá seu filho o que os outros precisam. Muitas vezes, o que é que a sociedade quer? A sociedade não quer notícia. A sociedade quer sensacionalismo. Muitas vezes é isso que as pessoas querem, porque eu, por exemplo, já fiz uma matéria, fui até onde deveria ir, eu tinha toda a informação, selecionei o que era notícia. As pessoas crucificaram, não a mim diretamente, mas a um órgão que eu trabalho, neste caso a rádio, mas vocês não têm notícia, vocês não têm informação. Se ultrapassássemos a barreira, poderíamos colocar em causa a vida daquela criança. Vale a pena? Não vale. Na informação, na notícia relacionada com o abuso e agressão sexual de menores, não vale tudo. Que pessoa te sente, qual é que pessoa te olhar? Que tipo de problema o ministro te enfrentar assim, quando isto fica ali? Mais do que falar do assunto, é deixar aqueles que têm propriedade e sentem tudo na primeira pele pronunciarem-se. Não vai na direção, não fala sobre que as crianças que se atoia a pornografia dentro da sala. Em dezembro do ano passado, o país apresentou 21 crianças embaixadoras que têm a missão de lutar e ser a voz dos direitos dos mais pequenos, sobretudo no âmbito da educação e de ações de cariz social. Mas a mim sempre encontrei bem desse. Vanelson Pina tem 13 anos e é um deles. Que não tenham medo, falem, porque não estão sozinhas. Quando fui criança embaixadora, na minha vida mudou, podemos dizer, tudo. Foi um pedaço do meu mundo que foi acrescentado. Mesmo já estando completo, foi acrescentado. Não sei como. É uma honra, é uma vontade enorme, porque sentes-te muito bem. Porque falas com as crianças, às vezes estás numa conferência, porque quando vês alguns anos atrás, eu estava lá brincando no chão, agora tenho direitos que já conheço meus direitos de ver. Estou em conferências, posso falar com agora o presidente, não sei, quando anos atrás não fazia isso. Chiara e Lenilda são também embaixadoras das crianças. Convivem diariamente com dezenas de colegas com realidades e perfis diferentes. Sabendo dos seus papéis e responsabilidades, os três procuram sempre prestar auxílio e apoio aos seus amigos. Tem crianças que são fortes e que não são. As crianças que são fortes conseguem seguir, mesmo quando não tendo essa ajuda. Sabem o que querem e já vão seguindo mesmo sem a ajuda dos pais. Mas há outras crianças que são frágeis e não conseguem seguir assim. Precisam de uma mão, de uma ajuda que façam-lhes sentir mais confiante e seguir em frente. Voltemos às histórias reais, contadas na primeira pessoa, que chocam e provocam uma imensa revolta.
Josefa, nome fictício, é mãe de 3 crianças. 2 foram vítimas de abuso sexual. Por medo, hoje em dia Josefa não as deixa ao cuidado de ninguém. Os filhos ficaram numa sala ao lado onde esta entrevista foi feita. O mais pequeno ficou junto à mãe durante toda a conversa. Isso começa com diarreia que está passa, consultar-se, onde que é mais grande médico pode ter infecção no intestino. Então traz muita coisa. E mais diarreia persiste. Diarreia persiste, então onde que para a escola, para aquele outro jardim. Para morar que vai escola, jardim, pessoa que tinha que chamar para ir com a roupa para morar e ficar suja. Um dia, pedaço, e os dois, a mamãe companheira. Depois, sotas, então, perguntas onde que eles olham, sota, mas não deixar explicando. De segunda vez, era 8 de janeiro, em torno a pedaço. Então, aquele iam fazer, hoje não está sotanhoso. E me está suco lá de riba, lá tiraço, está trazendo móvel, está mostrando vídeo de homem com homem. Aqui está mostrando os vídeos, está dos filhos, está ministro para mamás. O que está fazendo? E o que está fazendo, está faz. Mas se está falando, me está posando cheio de pouco. A história é impressionante. O caso foi julgado, mas os agressores dos filhos de Josefa, por serem menores, tiveram uma pena muito reduzida. O sentimento de impunidade é grande. Aquele dia que leram a sentença foi o mais pior que dia que em queixa. O juiz até fez a sentença e pediram de desculpa e 50 mil. No recorde supremo, 1 ano. Coisa que 1 ano. A minha foi a passar 3 anos, mas a minha filha continua aquele mesmo. Como muda nada. Há 8 anos, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos realizou um estudo diagnóstico sobre o perfil dos condenados por crimes sexuais contra menores. O documento tinha como lema "Conhecer para melhor intervir". O propósito do documento foi de criar estratégias no combate ao abuso e violência sexual. Ao todo, foram analisados os processos e perfis de 74 condenados. O próprio estudo aponta que, repara, quando temos alguém privado da sua liberdade, essa pessoa não perde a sua dignidade, certo? Não perde a sua dignidade e também é necessário pensarmos na sua reinserção, percebendo todo o seu historial, o seu percurso e as motivações. E às vezes percebe-se também que cada um tem a sua história, o seu drama, não é? Para chegar a um determinado acontecimento. São questões muito sensíveis que eu acredito que, estudando a história de vida de determinadas pessoas, é possível, sim, essa recuperação. O agressor de vítima sexual devia ser trabalhado da mesma forma, com algumas particularidades, mas em termos de metodologia, prático, eu acho de intervenção, ou seja, eu acho mais ou menos aquilo que se faz no VBG. Né? Os encontros reflexivos, não estou a dizer fora de cadeia, porque o VBG tem uma particularidade aqui, mas pode ser dentro de cadeia, mas acho que essa metodologia deve ser de facto trabalhada dessa forma, pode ser um caminho interessante. Segundo dados do mesmo estudo, 95% das vítimas são do sexo feminino, 44% das denúncias são feitas pelas mães e apenas 5% dos pais denunciam o crime. 61% dos abusos e das agressões aconteceram mais do que uma vez. Os agressores deste estudo incorreram em penas cuja média não excedeu os 6 anos. Dados extremamente importantes para entender o contexto social onde os crimes são cometidos, quem são as vítimas e também quem são os agressores. Acho que
associar a questão do patriarcado, que já é um problema, porque a questão da hipermasculinidade que leva a que as pessoas tenham essa atitude, nós somos uma sociedade excessivamente, não digo excessivamente, mas somos uma sociedade muito sexualizada. Não é? Muito sexualizada. E respiramos sexo. Tanto homens como mulheres, meninas, mulheres, homens, rapazes. Portanto, isso de facto cria condições para que quando não trabalhamos o ser, não é? Quando não trabalhamos de facto o saber ser, que está a faltar nas escolas, as disciplinas, nas escolas cabo-verdianas que trabalhavam estas questões, já não trabalham, hoje está-se mais preocupado com o saber fazer. E se não saber ser, o saber fazer vai ser complicado, não é? Consegui perdoar. Hoje no meu coração não tem nenhum tipo de ressentimento, nem sentimento negativo em relação à pessoa, porque eu acredito que as pessoas muitas vezes agem na ignorância. E uma coisa que eu posso dizer aqui é que hoje eu tenho entendimento de que esta pessoa também foi uma vítima indireta. Um condenado por abuso e violência sexual pode cumprir pena de prisão efetiva de 2 a 14 anos. Por ser um crime público, quando cometido contra pessoas com menos de 16 anos, qualquer pessoa pode denunciá-lo e a queixa não pode ser retirada. Dos 16 aos 18 anos, é um crime semipúblico. Perante essa característica, só a vítima pode denunciar o crime e a queixa pode ser retirada conforme assim entender o acusador. As penas variam de acordo com o contexto dos crimes e as suas características. Há que ter uma política preventiva da prática de crime. Porque aquilo que estamos a fazer porque a moldura penal, a tipicidade de determinados crimes, o agravamento das penas de determinados crimes, normalmente os crimes sexuais, são medidas repressivas. São medidas repressivas. E as medidas repressivas servem para repreender aquilo, portanto, depois da consumação do ato. E nós não queremos isto. Uma vez que é uma das piores violações, não é, dos direitos humanos, também fazer a proporcionalidade, não é, da pena em função, portanto, dessa gravidade, para que possa servir de penalização, por um lado, mas, por outro, de mostrar à própria sociedade o tão grave é esse fenómeno. Eu ensino para os meus filhos. Eu tenho uma menina e é como se fosse a prata da casa. É aquela que nós todos a protegemos. Culpa que a menina nem os filhos. Sana quem faz o que era. E mesmo que nunca foi mídia, já hoje sinto algo estranho. Ou se me queixa, tinha uma boa denúncia boa. Para morrer que a vítima está sofrendo em silêncio. E na sociedade, às vezes, não te fica quieto. Não há muita coisa que devia ser. A manga crepa num meio, numa família, passa aquilo que passa. O Governo de Cabo Verde pôs em marcha o Plano de Ação de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 2022-2024, com a ambição de combater este flagelo em várias frentes e reduzir significativamente o número de casos. O plano coloca o foco nas vítimas, trabalha numa justiça mais humanizada e mais célere e na tolerância zero para os agressores. O documento resulta de uma parceria entre o Instituto da Criança e do Adolescente e a Unicef, mas várias instituições e profissionais estão envolvidos. Instâncias policiais e judiciais, médicos e enfermeiros, psicólogos, ONGs, escolas e famílias fazem parte de uma enorme rede de proteção da criança e de combate cerrado ao abuso sexual de menores. Para que histórias como as que aqui lhe contamos não se repitam. Histórias que deixam marcas profundas nas vítimas e nas famílias. Marcas que nem uma vida inteira é capaz de apagar.